Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 5 de novembro, agora na Espanha, 19 horas e 49 minutos no Brasil, 15h49 da tarde. Gente, o mercado tá num verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Não é segredo para ninguém que o preço tá lateralizado, tá aprisionado aqui na mínima, até agora na mínima hoje, bateu 67.588, logo na virada da VWAP de ontem para hoje. Ontem chegou a bater 67.053. A gente acabou travando nessa LTB que está linkando todos esses topos descendentes aqui no 15 minutos. No 4 horas a gente tem uma visão mais clara do que está acontecendo. Basicamente, se o Donald Trump vencer, essa cunha vai explodir para cima. Provavelmente a gente vai namorar os 100 mil dólares se o Trump vencer. Se a Kamala Harris vencer, a gente pode experimentar alguma volatilidade. Mas quem me conhece sabe exatamente o que eu penso do resultado dessas eleições. Se o Trump vencer, comprem mais porque vai subir bastante. Se a Kamala Harris vencer, vai dar uma quedinha, comprem também porque vai subir bastante num segundo momento. A gente está numa verdadeira calmaria que precede um grande esporro. Aquele nosso corpo real vendedor de hoje evoluiu para um belo doji comprador. Não tem como negar que isso aqui está transformado num verdadeiro balé Bolshoi. A gente lambeu a base dessa canaleta virtual de alta e a gente pode romper para cima. Tudo vai depender do resultado das eleições, mas eu insisto com os senhores, o preço médio de embarque de Wall Street está lá entre 62 e 63 mil dólares. Não se esqueçam que o Wall Street não iria levar a Bitcoin para os 6 dígitos, para mais de 100 mil dólares, ostentando um market cap de trilhões de dólares, sem antes amealhar pelo menos 1 milhão de Bitcoins. É isso que eles conseguiram fazer na semana retrasada. O Wall Street já possui mais de 1 milhão de Bitcoins sob a sua custódia, ou seja, eles já estão avançando para uma quantidade de Bitcoins maior do que aquelas atribuídas a Satoshi Nakamoto. Na minha leitura, esse reme-reme vai continuar até o resultado das eleições presidenciais norte-americanas. Os estados que decidem as eleições, que são basicamente os estados, os swing states, né, os estados pêndulos, basicamente Pensilvânia, Geórgia e Michigan. O maior colégio eleitoral dos Estados Unidos, que é a Califórnia, com 55 delegados, é um estado historicamente democrata, só que o segundo e o terceiro maior colégios eleitorais, que é Texas e Flórida, são historicamente republicanos. Aí vem o quarto maior colégio, que é Nova York, que é historicamente democrata. Então, por isso, a paridade de forças é muito grande. Então, tudo vai ficar definido em quais estados? Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Arizona e Nevada, que são os estados pêndulos. Eles não têm nenhuma tradição nem democrata, nem republicana. Aí, meus amigos, entra uma série de questões. A Pensilvânia já avisou que não haverá apuração antes das 20 horas East Time, que é horário do leste. O Michigan avisou que antes das 21 horas, horário do leste, não haverá nenhuma apuração. A Geórgia avisou que antes das 19 horas, horário do leste, não haverá nenhuma apuração. Então, essa história toda vai ficar para quarta-feira de manhã, a partir de quarta-feira amanhã, ali por volta das 8, 9, talvez 10 horas da manhã, a gente tenha um mapa do que vai acontecer com o mundo e não só com o mundo cripto. Porque eu já vou falar dos fatos, o planeta está se preparando para o que vem por aí. O mundo está se preparando por uma eventual vitória do Donald Trump. Resumindo em miúdos o que o cenário geopolítico global está numa abreviação absurda. Basicamente, a Europa está dizendo que se o Trump vencer, será o caos. Se a Kamala Harris vencer, será a continuidade mais do mesmo. É basicamente isso que o mundo está esperando. Eu já vou falar disso tudo, mas, meus amigos, a pergunta que vocês têm que se fazer é: vale a pena ficar desembarcado para eventualmente tentar uma agulhada que vocês talvez nem consigam pegar?
É muito mais provável, mais factível, é que a BTC siga dando andamento a essa pernada de alta. Se a Kamala Harris vencer, pode ser que ela faça um fundo duplo ali em 66 mil e alguma coisa, mas seria só uma agulhada. A dominância já começou a ceder, muitas altcoins subindo mais de 4%, Atom subindo 6,69%, a VAX subindo quase 7%, Solana subindo 5,84%. É isso que eu tô dizendo para os senhores. Será que vale a pena ficar desembarcado para pegar uma agulhada que talvez vocês nem consigam pescar? Na minha leitura, não vale a pena. A Kamala Harris vencendo só daria oportunidade, mais uma oportunidade de embarque, que talvez nem seja possível pegar, tamanha velocidade da agulhada. Então, não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Basta aportar no mercado spot nas altcoins corretas. Essas ali no link abaixo do Gemas Altcoin Alert. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias: as Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é ínfimo, para não dizer irrisório, onde vocês facilmente vão surfar 1x4, talvez 1x5, talvez até 1x6. As Middle Caps, que é a segunda classificação, que são aquelas altcoins de capitalização mediana, um pouco menor do que a capitalização das Super Large Caps. Ali, meus amigos, o risco não é tão alto assim, é um pouco maior do que o risco ofertado pelas Super Large Caps, mas facilmente vocês vão surfar 1x20. E as Micro Caps e Small Caps, que são aquelas altcoins de capitalização pequena, o risco é mais alto, mas se qualquer das Micro Caps vingarem, facilmente vocês vão surfar 1x50, talvez até 1x100 ou mais. Não vale a pena ficar desembarcado diante desse cenário que está se desdobrando. Tentar pegar uma agulhada é uma insanidade. Os participantes do mercado, eles estão alavancando muito nos dois sentidos, achando que vem aí uma definição perpétua e definitiva para o mundo cripto. Meus amigos, não importa quem vença, o mundo cripto vai seguir se expandindo. Se a Kamala Harris vencer, a gente vai experimentar um pouco mais de volatilidade, mas historicamente os democratas gastam muito mais que os republicanos. Então, a médio e longo prazo, a Kamala Harris levaria a BTC para patamares muito mais altos. Na seara fática, como a eleição norte-americana está moldando o futuro dos criptoativos. Um estudo recente mostrou que 73% dos eleitores dizem que possuem alguma exposição à criptografia e que iriam ponderar a escolha do candidato com base nas suas convicções e posições criptográficas. O fato, gente, é que principalmente a candidata Kamala Harris, ela não abordou diretamente, ela não saiu da boca dela diretamente o seu posicionamento pessoal em relação à criptografia, como Donald Trump fez e se posicionou. Agora, se a questão eleitoral efetivamente, se a questão criptográfica for decisiva do ponto de vista eleitoral, como eu acho que vai ser, aí sim a questão criptográfica pode definir o rumo das eleições norte-americanas. É uma questão sensível, não se esqueçam que o futuro das altcoins, principalmente, depende muito mais da composição da próxima legislatura do Congresso americano do que propriamente da definição do próximo inquilino na Casa Branca. O arcabouço regulatório para a criptografia vai vir do Congresso americano e depende muito, o futuro das altcoins depende muito mais da composição do Congresso do que propriamente do ocupante da Casa Branca. Mas, de qualquer maneira, se a questão criptográfica efetivamente for decisiva, tudo leva a crer que o Donald Trump pode levar essa parada. E a Chainlink afirma que concluiu com sucesso a integração de ativos tokenizados do mundo TradeFi com o sistema SWIFT de pagamento. Gente,
As pessoas não têm noção do volume de transações que o sistema de quitação transnacional global SWIFT, esse do qual a Rússia foi expulso por conta das sanções por invadir a Ucrânia, as pessoas não têm noção que são trilhões de dólares negociados todos os dias. A Chainlink é outra besta enjaulada que pode surpreender muita gente, lembrando que oracles, como a Chainlink, eles importam dados do mundo real e cunham na blockchain e promovem a cunhagem desses blocos na blockchain. Disso depende a liquidação de smart contracts, disso depende a cotação de pools de liquidez, disso depende agora a integração de ativos tokenizados, principalmente de stablecoins, cuja cotação ali fica variando, principalmente contra o dólar, e a liquidação desses ativos tokenizados vai usar o Oracle Chainlink numa integração com o sistema SWIFT de quitações globais. É uma revolução que está acontecendo. E o bilionário criptográfico e dono de uma venture capital, o Mike Novogratz, da Galaxy Digital, diz que o período pós-eleitoral para a BTC será de forte expansão, independentemente de quem eventualmente vença essa parada. Uma vitória do Trump levaria a BTC facilmente para patamares acima de 73 mil dólares. Uma vitória da Kamala Harris pro Mike Novogratz levaria a BTC para visitar novamente algo entre 50 e 60 mil dólares. Mas para ele seria uma visita espasmódica. Segundo ele, não importa quem vença as eleições, a BTC e o mundo cripto vai seguir se expandindo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, investidores globais ansiosos, esperando o tão aguardado resultado das eleições norte-americanas. Investidores globais nervosos, o mundo TradeFi também ficou ligeiramente lateralizado e nervoso nessa terça-feira, 5 de novembro. O mundo cripto, a gente consegue visualizar o nível de nervosismo pelo aprisionamento da BTC nesse range aqui de negociação entre 66 e 67, não conseguindo avançar para além de 70 mil e pouquinho. O mundo tá muito nervoso, tá tudo em compasso de espera, aguardando o resultado das eleições nos Estados Unidos, e não se deixe enganar pelas contagens antecipadas. Elas normalmente são enganosas. Gente, eu já reportei aqui para vocês no canal, quem vai decidir essas eleições não serão os maiores colégios eleitorais, como Califórnia, que tem 55 delegados e que historicamente é democrata, Texas, que vem logo abaixo da Califórnia, Flórida, que vem logo abaixo do Texas, que também são os respectivamente segundo e terceiro maiores colégios eleitorais, e que os dois são historicamente republicanos. Depois vem Nova York, que é historicamente democrata. Então, a paridade de forças é muito grande. Então, por isso que quem vai decidir essas eleições não serão os 4, 5 maiores colégios eleitorais, porque ali há uma divisão muito forte entre democratas e republicanos. A eleição será decidida por Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada. São os swing states. Esses onde não há uma tradição clara nem republicana, também não há uma tradição clara, muito menos democrata. Basicamente, são Pensilvânia e Geórgia que darão o tom, a toada desse resultado. Como a Pensilvânia já disse que não haverá nenhuma apuração antes das 20 horas East Time, que é o horário do leste, e a Geórgia já avisou que não haverá nenhuma apuração antes das 19 horas horário do leste, ou seja, basicamente, essa história vai ficar para amanhã. Meus amigos, o mundo tá aguardando o resultado das eleições dos Estados Unidos e, numa abreviação muito resumida, a Europa diz que se o Donald Trump vencer, será o caos. Se a Kamala Harris vencer, será a continuidade mais do mesmo inclusive em relação à guerra russo-ucraniana. Há um questionamento sobre até que ponto a economia norte-americana vai continuar sendo essa superpotência, dando o tom da macroeconomia global. Caso o Trump vença, a gente sabe
que ele vai promover um forte viés protecionista. Ele deve criar uma guerra comercial com a China. Se a Kamala Harris vencer, deve ser basicamente mais do mesmo. Mas o fato é que o que vai dar o tom para os próximos anos no planeta vai ser a relação dos Estados Unidos com Rússia e China. O Trump vai criar uma guerra comercial com a China e vai encerrar imediatamente a guerra russo-ucraniana. A gente não sabe como o mundo será a partir de 2025 se o Donald Trump vencer. Uma coisa é certa, ambos, Kamala Harris e Donald Trump, vão continuar promovendo uma grave e séria deterioração fiscal. Não há como estancar aquela dívida de 35 trilhões de dólares que continua aumentando, a dívida soberana norte-americana. Não há como negar o fato de que os Estados Unidos gastam 3 bi de dólares dia com os juros da dívida. Não há como negar o fato de que qualquer um dos dois vai continuar impondo uma expansão do M2 global, que mede a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos. Ou seja, meus amigos, não importa quem vença, o Donald Trump traria um pump para o mundo cripto e para a BTC imediato. A Kamala Harris traria uma volatilidade, mas ambos continuariam alimentando a principal força motora de expansão da BTC, que é justamente o M2, que mede a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos. Então, basicamente, será mais do mesmo para o mundo cripto, com a diferença de que uma eventual vitória do Donald Trump traria agora um frenesi e uma empolgação imediata para o mundo cripto. Gente, eu volto a insistir, não vale a pena desembarcar para tentar pegar uma agulhada que vocês talvez nem consigam alcançar. Essa canaleta virtual de alta tem muito mais chance de romper para cima do que para baixo. Eu volto a insistir, ela deve dar continuidade e deve romper a máxima histórica nos próximos dias. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens mais abaixo. E qualquer movimentação do mercado mais brusca, em razão das apurações, eu volto a qualquer hora do dia ou da noite. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.